Olá, meu povo! Vamos a mais uma aula de matemática do Ensino Fundamental 2. Eu sou o professor Aldemir Malveira e para a aula de hoje nós temos aula de número 36, objeto de conhecimento, gráficos de barras, colunas, linhas ou setores e seus elementos constitutivos e adequação para determinado conjunto de dados. E no detalhamento, a avaliação da adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um conjunto de dados de uma pesquisa. Então, vamos para a nossa aula. Para darmos início à nossa aula, nós vamos hoje ver a questão do tratamento da informação. Como nós podemos tratar uma informação através de gráficos? Então, vem comigo. Então, nós temos aqui um gráfico que está expresso através de duas imagens, onde essas imagens elas estão apresentando resultados. Observe que na primeira imagem nós temos a proporção, certo? Olha aí, a proporção de analfabetos. Beleza? Olha só. E do lado direito, aqui nós temos a proporção de brancos. Olha só, nós temos proporção dos analfabetos e proporção de analfabetos e proporção de brancos. Beleza? Então, observe bem esse gráfico aqui. Nós temos que menor e maior, certo? Olha, menor, esse 0 graus, Moema, e nós temos no outro menor, Marcilac, aqui embaixo, olha só, aonde está escrito Marcilac, nós temos o seguinte, olha só, Marcilac aqui embaixo, menor 10%, nós temos aqui em cima Moema, 0%. O que significa isso? Observe que nós temos, olha, a proporção de analfabetos. Então, aqui está se estabelecendo duas correlações. Ou seja, qual é a interpretação que nós podemos dar quando nós olhamos para essas informações que estão contidas neste mapa, né? Que em Moema a taxa de analfabetos é nula. Porque olha só aqui, ó. 0%, desculpa. E quando nós olhamos para Marcilac, que é aqui no extremo sul, ó, nós observamos que a taxa de analfabetismo é de 10%. Então, aqui está bem claro nesse gráfico que nós temos uma imagem, certo? Essa imagem a primeira imagem, a apresentação da proporção de analfabetos. Então, fomos lá, olhei Moema 0%. O que significa isso? Está nos dizendo que ali o analfabetismo é 0. E a outra informação que essa imagem traz, que esse mapa traz, é que lá embaixo em Marcilac, a taxa de analfabetismo é de 10%. Beleza? Vamos ver em relação a outra imagem que está do lado. O que ela traz essa imagem? Observe aqui. Agora, olhem, proporção de brancos. Aí vejam bem, ó, em Moema, ó, olha só em Moema. Estamos aqui com uma proporção de 91%, ao passo que no Jardim Ângela a nossa proporção ela é de 39%. Então, aqui nós temos exatamente a questão de maior e de menor. O que significa aqui nessa proporção de brancos? Significa que em Moema a proporção de brancos é muito alta em relação ao Jardim Ângela, certo?
Por quê? Porque em Moema o quantitativo de brancos atinge 91%. E quando nós olhamos para o Jardim Ângela, nós atingimos, então nós temos uma proporção de 39%. Então, pessoal, ao observar esses dois gráficos, né, aí esses dois gráficos eles estão sendo representados por figuras, através de mapas. E as informações elas estão apontadas por seta. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar o título do gráfico. Porque ao olhar o título do gráfico, você já sabe a referência que aquela figura está te apresentando. Referência a quê? No primeiro aqui, no nosso caso, nós vimos que nós tínhamos proporção de analfabetismo dentro deste mapa. E do lado, proporção de brancos, raça. Beleza? Vamos continuar, me segue. Olha o que nós temos agora. Então, nós temos, olha, essas representações são utilizadas tanto como objetivo de organizar, olha, os dados obtidos em uma pesquisa para observar padrões comportamentais das variáveis, como para comunicar os resultados encontrados. Então, olha só, no tratamento da informação, que eu vou chamar de TI, nós temos o seguinte, olha, nós temos gráficos, certo? Nós podemos tratar através de gráficos, nós podemos tratar através de imagens e nós podemos tratar através de tabelas, certo? Então, nós temos essas três ferramentas, né? O que é TI, professor? Tratamento da informação, certo? Então, quando você quiser tratar uma informação, você pode vir com gráficos, você pode vir com imagens, você pode vir por tabelas, beleza? O nosso objetivo hoje é exatamente explorar a questão dos gráficos, a questão de como esses gráficos podem ser divididos diante de uma determinada tipologia de dados. Existe um gráfico adequado e aí é importante que nós saibamos olhar para o gráfico e retirar as informações que ali estão de forma correta. Então, vamos ver um dos tipos, né? Por quê? Porque a primeira que nós vimos anteriormente foram imagens, né, de mapas. Mas nós fomos lá em cima da imagem e conseguimos retirar as informações. Como eu falei para vocês, a primeira coisa importante é o título do gráfico. Porque o título está dizendo o que o gráfico está trazendo, o que a imagem está apresentando. Então, vamos à primeira tipologia, que são os gráficos de colunas. Olha só, está aqui os gráficos de coluna. Olha. Então, vamos ver. Olha. Primeiro, o título. Olha, o título é importante que você saiba. Ó, número de usuários de celular no mundo. Porque esse título, ele já te conduz, certo? Para a interpretação. Ora, o que esse gráfico ele está trazendo? Qual a informação que ele está me mostrando? Ele está me mostrando, ó, o número de usuários de celular no mundo. Ou seja, o que significa isso? Significa as pessoas que usam celular. Então, vamos ver agora uma outra informação. Ó. Então, uma outra coisa que nós temos que ficar atento ó, é o eixo horizontal, esse que está aqui embaixo. Ó. O eixo horizontal. Nesse caso aqui dos gráficos de coluna, o eixo horizontal, ele apresenta o ano, certo? Então, veja bem. E no eixo vertical, olha as informações. Você tem que estar atento. No eixo vertical, ó, número de usuários em milhões. Desculpa, em bilhões. Então, olha lá. No ano de 2008, você faz a interpretação. Olha só, aquela coisa que você vê. Essa correlação. No ano de 2008,
o número de usuários de celular no mundo era de 2,346 bilhões, olha. Quando eu olho para 2011, o número de usuários era de 3,013 bilhões, ou seja, 3 bilhões, né, passando um pouquinho de 3 bilhões de pessoas já utilizavam celular no mundo no ano de 2011. E qual foi a última informação que esse gráfico trouxe? Esse gráfico trouxe o ano de 2014, olha. Chegou a beirar quase 3 bilhões e 700 milhões de pessoas, né? Porque nós temos aqui 3 milhões e 636 pessoas usavam o celular. Quase que 4 bilhões de pessoas, olha. Então, pessoal, uma das principais coisas, certo, que nós deveremos nos apropriar em relação ao tratamento da informação são essas duas coisas. Olha, primeiro, o título do gráfico. Ó, o título, porque o título ele te conduz. Deixa eu apagar isso. Apaguei tudo. Ó, o título, beleza? Ó, o título ele te dá o norte, né, do tratamento dos dados que você tem. Então tá aqui, ó, número de usuários de celular no mundo. Depois, o que você tem que fazer? Você tem que olhar o teu eixo horizontal. Olha, o teu eixo horizontal, ele está apresentando o ano. E depois você tem que olhar o eixo vertical. O eixo vertical, ele te dá o número de usuários em bilhões, certo? E aí você consegue exatamente conectar, certo? Todas as informações que estão contidas aqui no gráfico. Então, esse gráfico aí, né, de colunas, então o gráfico de colunas é quando vem as barras no sentido vertical. Ó. Isso nós chamamos de gráfico de coluna. Ora, esse tipo de gráfico, ele é muito utilizado em vários tipos de tratamento, certo? Ele não tem assim uma especificidade, né? Porque você, assim, esse eu só posso usar isso. Não, sempre a pessoa que está tratando dados, ela vai pegar um gráfico que melhor represente a situação. Esse que melhor represente a situação, ou seja, que ele vá denotar uma expressão mais profunda daquilo que você está apresentando. Então, esse é o gráfico que você deve utilizar. Então, a pessoa que está tratando informação, ela testa vários gráficos. Qual ficou melhor? Foi o gráfico de colunas, então eu vou usar o de colunas. No decorrer aqui dessa nossa caminhada, vamos conhecer outros gráficos. Então, vamos agora para o gráfico de barras. Me segue. Olha o gráfico de barras, olha o que é que nós temos aqui. Não interessa se mudou o tipo de gráfico. A primeira coisa é o título, porque quando você olha para o título, você vai se situar qual é a pesquisa que está sendo apresentada ou que está sendo retratada ali naquele gráfico. Então aqui, qual é o título? Principais causas de conserto de telefone celular, olha. Então vamos ver, ó, números de conserto. Aí depois disso, olhar o eixo horizontal, olha, tá aqui, ó, o eixo horizontal, beleza? Beleza. Então, o que está trazendo de informação no eixo horizontal? Número de consertos. Depois, ó, as causas. Isso aqui está no eixo vertical. Então, olha lá, pessoal. Qual é o maior problema ou qual é a maior causa? Como é que você faz essa leitura? Está aqui, ó, problemas com bateria. Número de consertos, 6. Entrada de água, número de consertos, 7. Falha na sensibilidade da tecla, número de consertos, 9. Problemas com sistema operacional, 24. Tela quebrada, 62. Então, olha só, isso é um grande problema que está sendo apresentado aqui. Ou seja, o número de consertos em maior quantitativo é a questão de tela quebrada. E aí você pode, então, supor, olha só,
um dos maiores problemas de quem tem celular, um deles é a quebra da tela, ou seja, que é ocasionado por quê? Que é ocasionado através de uma queda, ou às vezes você vai sacar da tua bolsa, o telefone pode escapulir da tua mão, pode bater na parede, ou seja, o que é que esse gráfico ele está retratando? Que o maior problema, certo? Aí é a questão da tela quebrada. E aí você poderia estar se perguntando, mas professor, a gente não poderia saber, e qual é o menor problema? Vamos voltar aqui para o gráfico, olha só. O menor problema é problemas com a bateria, olha, número de consertos, só 6, olha só. Então, significa que a bateria de um celular, ela quase não dá problema. Olha só, eu fui na minimização dos consertos e fui na maximização desse conserto. Eu fui no máximo. Qual é o maior problema? O maior problema é a quebra da tela. Qual é um problema mínimo que ocorre com o celular? É a questão da troca de bateria. Olha só, essas informações estavam aí, eu fui tirando. Vamos agora a um outro gráfico, certo? Já falei de 2, eu já falei do gráfico de coluna, já falei do gráfico de barras e agora vamos para o gráfico de setores. Vem para cá comigo, olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Gráfico de setores, ou o famoso gráfico em forma de pizza, certo? Esse gráfico também aqui é conhecido como gráfico de pizza. A interpretação começa por onde, professor? Mesma história. Olha, sempre você tem que ler o título do gráfico. E nesse título aí que nós estamos vendo tem porcentagem de ocupação no mercado de trabalho em Porto Alegre. Qual foi o ano que foi mensurado isso? Foi no ano de 2015. E aí você começa a fazer uma interpretação. Olha só. Por exemplo, aqui, ó, como é que eu vejo isso? Empregado é pela cor, pessoal, ó. Ou seja, em 2015, certo? A força de trabalho, né, em Porto Alegre, ela atingia um percentual de 76,6%. Ou seja, qual é a interpretação que eu posso tirar daqui? São as pessoas empregadas. Ora, se essas pessoas elas estão empregadas, então é o trabalho formal, né? Significa para nós que essas pessoas elas têm a carteira assinada, todos os direitos trabalhistas, porque elas estão empregadas. É isso que esse gráfico está me dizendo. Mas ele também traz outras informações. Vamos ver quais são as informações que ele está trazendo aqui, ó. Vem para cá comigo. Uma outra informação, olha, trabalhador por conta própria. Trabalhador por conta própria, que nós consideramos como trabalho informal, olha, esse percentual em 2015 era de 17,3%, ó. Olha só. Então, o que se encaixa aí essa questão do trabalhador informal, que é aquele que trabalha por conta própria? Esse trabalhador, ele não tem os direitos trabalhistas, né? Porque ele trabalha por conta própria, ele é um freelance. Olha a informação que está por trás disso. E essas interpretações, você tem que dar essas interpretações, certo? Ele vem trazendo informação, sim, mas você tem que expandir e aprofundar. E isso, quem te leva a esse aprofundamento é o título do gráfico. É dessa forma que você consegue. Quer ver? Olha só aqui, ó. Porcentagem de ocupação no mercado de trabalho em Porto Alegre. Como é que você interpreta isso? Opa, como é que está a força de trabalho em Porto Alegre? A força de trabalho em Porto Alegre é essa. Pessoas empregadas formalmente, com carteira assinada, como eu falei anteriormente, 76,6%. Pessoas por conta própria, 17,3%. Tem outras informações? Tem, olha aqui. Tem essas pessoas que elas empregam, que são os empregadores. Olha só, os empregadores, eles apresentavam uma taxa de 5,7%. E tem trabalhador não remunerado, é aquele que não recebe nada. Tem essa informação aqui no gráfico? Tem, olha, 0,4%. Olha. Então, o gráfico de pizza, para essa situação aí,
que foi a do trabalho formal, né, ele ficou melhor representado por esse gráfico aí de setores, ou vulgarmente conhecido como gráfico de Pitts. Tem outro gráfico, professor? Tem outros gráficos. Vamos continuar apresentando os gráficos. O próximo gráfico que nós temos é esse aqui, ó. Gráfico de linhas. Sempre, pessoal, a mesma história. Qual é a primeira coisa que nós vamos dar ênfase ou a análise? É o título. Qual é o título do gráfico? Esse daqui, ó, comércio agrícola entre os Estados Unidos da América e o Brasil. Muito bem. O ano, como é que eu sei o ano? Olhando para o eixo na horizontal, olha. Essa pesquisa aqui que está sendo apresentada iniciou no ano de 2008 e foi até o ano de 2014. Só que nós temos as cores, olha só. Então aqui embaixo, ó, a cor roxa diz importações, dos Estados Unidos da América para o Brasil. Qual é? É essa linha aqui, a linha roxa, ó. Aqui estão os números das importações dos Estados Unidos para o Brasil. Ora, quem importa? Quem importa se está importando dos Estados Unidos, então o Brasil comprando, né, importações dos Estados Unidos para o Brasil. A coisa que está vindo de lá para cá. Na cor amarela, que está aqui embaixo, qual é a ideia? Olha aqui, exportações, ó, certo? Dos Estados Unidos para o Brasil. Ele tanto importa quanto ele exporta, certo? Importar, joga. Exportar, sai. Importar, entra. Exportar, sai. Está aqui na linha amarela, olha. Então, se nós formos estabelecer um parâmetro, como eu já risquei para destacar, e agora aqui é uma outra coisa. Quem importa ou quem exporta vai ser na moeda comercial do mundo. E qual é a moeda comercial do mundo? Os dólares. Isso aqui está no eixo aqui vertical, olha só, em milhares de dólares, em milhões de dólares. Então vamos agora desfazer tudo para você observar, ó, como é que está isso aqui. Então vamos supor, eu vou escolher aleatoriamente o ano de 2010. Olha como está essa situação aqui. Aí você faz isso, ó. Então, no ano de 2010, as exportações dos Estados Unidos para o Brasil, elas foram de 646, certo? Em milhões de dólares. Mas as importações, olha, atingiram 3,602 milhões, né? Mais de 3 milhões de dólares no ano de 2010. E aí você poderia sair comparando ano a ano, olha. Se nós formos para 2003, nós temos que as exportações aumentaram, né? Ó, chegou a um patamar de 2,049 milhões de dólares e as importações mais ainda, olha aí, 4,225 milhares de dólares. Então, como vocês podem observar, a primeira coisa que nós temos que fazer, pessoal, é o título. Porque o título ele te dá um norte. Depois, você olha o que está no eixo horizontal. Depois, o que está no eixo vertical. E procura estabelecer essas conectividades de informação para você retirar e informar. Beleza? Então, um outro tipo de gráfico que também aparece muito, que nós utilizamos muito, né, os pesquisadores, para mostrar tratamento de dados, é o pictograma. Olha só o que é o pictograma. O pictograma, né, ele retrata situações através de figurinhas, de imagens. Mas, novamente, você vem e vai olhar o título deste gráfico. Está aqui o título dele, olha. É o título que vai te dar um norte. Qual é o título desse pictograma? População da Grande São Paulo atendida pelos reservatórios de água. Então, vamos ver, ó. Vamos olhar aqui, olha. Então, nessa figurinha aqui, ó, no horizonte,
nós temos alguma informação. Olha. Então, quando você tem um boneco, né, que se supõe ser o pai, que é família, ele está falando de família, né? Atendido, então, é família. Então, aqui eu posso interpretar como sendo o pai, aqui eu posso interpretar como sendo o filho, e aqui eu posso interpretar como sendo a mãe, olha. É a família, né? A cada agrupamento desse, que é o pai, um filho e a mãe, olha, equivale a 1 milhão. Olha a informação. Então, é importante que quando você estiver trabalhando com o pictograma, que é um tipo de gráfico que expressa um determinado tratamento da informação através de desenho, é importante que logo que acabe esses desenhos, você veja a equivalência, certo? O que é equivalência? O que representa esse subconjunto de todos esses desenhos que estão nessa representação. Então, nós vimos ali que um pai, um filho e uma mãe corresponde, olha, a 1 milhão, beleza? Então, olha só, vamos ver aqui, ó. Como que eu interpreto isso? Vamos aqui em Cantareira, ó, em Cantareira, ó. Então, aqui eu tenho, ó, 1 milhão, ó, porque é um pai, um filho e uma mãe. Outro milhão já vai para 2, outro milhão vai para 3, outro milhão vai para 4, outro milhão vai para 5 e passou um pouquinho, olha. Olha aqui a informação, é por isso que deu 5,6 milhões. Por quê? Essa informação foi tirada de onde? Daqui, olha. A cada um pai, um filho e uma mãe corresponde a 1 milhão, para vocês entenderem o que está aqui do lado. Vamos ver em Rio Claro, olha, aqui embaixo, ó. Aqui é 1 milhão. Então, se eu tenho só um pai e um filho bem aqui, quer dizer, passou de 1 milhão, ou a metade, né? Ou seja, 1,5 milhão. Então, é desse jeito que os pictogramas, eles aparecem para nós. Vem através de desenhos, e logo que acaba os desenhos, tem uma correlação dizendo o quantitativo ou o pedaço de cada desenho, para quando você for dar a informação, você olhar e estabelecer a correlação. Vamos a um tipo de gráfico, um outro tipo, que é o cartograma. O que é o cartograma? Já está falando cartograma, né? O cartograma, ele vem através de mapa. Então, qual é o título desse cartograma? Temperatura, está aqui do lado, ó. Temperatura em graus Celsius e condições do tempo nas capitais em 9 de março de 2015. Então, por exemplo, olha só, em 9 de março, aí você olha para o mapa, que é uma cartografia. Então, em 9 de março de 2015, por exemplo, em Manaus, olha, Manaus apresentava-se nublado, a temperatura mínima de 24 graus Celsius, a mínima, e a máxima de 32, né? Por exemplo, vamos lá para Belo Horizonte, Minas Gerais. Olha, você retira a informação. Em Belo Horizonte, a mínima de 21 graus e a máxima de 25 graus. Vamos agora para lá no Rio Grande do Sul, aqui, ó. Nós temos que a temperatura mínima em 9 de março de 2015 era de 22 graus, a mínima, e a máxima de 28 graus. E aqui do lado, olha, o restante das informações. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, olha, no Rio Grande do Sul era pancadas de chuva, ó. Ok? No Amazonas, o que era no Amazonas? Ele estava aqui, ó, nublado. Então, é desse jeito que você estabelece as correlações, né, de um cartograma. Então, nós vimos gráfico de barras, gráfico de setores, cartograma, pictogramas e o de colunas. E como retirar? Lembrando que o ponto central é olhar o título. Olhou o título? Se for através de gráfico, né, olha os eixos. E aí você vai começar a retirar as informações. Então, espero que vocês tenham gostado. Chegamos ao final da nossa aula. O nosso muito obrigado. Tchau!